Evangelho de João 14, versículos de 23 a 29. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Digo isso agora, antes que essas coisas aconteçam, para que, quando acontecerem, vocês creiam. Amém. A igreja pode se sentar. Que a graça desse Pai amoroso, feita plenamente no Cristo, e que nos acolhe pelo Espírito, esteja conosco nesta noite e durante essa mensagem também e até o fim do culto. Onde mora a palavra, mora o amor. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde mora a palavra, mora o amor. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse evangelho, esse texto de hoje, ele nos apresenta algo muito bonito logo no seu primeiro versículo, que é uma palavra que a gente usa sempre diariamente, que é o amor. E é interessante como que esse versículo ele abraça as pessoas com amor. Porque a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e meu Pai a amará. Então, esse primeiro versículo é um abraço de amor. Porque a pessoa ama o Cristo e Deus ama a pessoa. É muito interessante como João já começa de forma muito carinhosa mostrando esse abraço que Jesus não só nos promete, mas Ele nos dá esse abraço. Mas é um texto também que tem desafios, porque existem as pessoas que amam e as pessoas que não amam. Guardar a palavra funciona como um localizador. Guardar a palavra funciona como um localizador, que passa a indicar onde Deus e Jesus farão morada. O texto diz que Deus e Jesus vão morar com as pessoas que obedecem a sua mensagem. Vários aplicativos que exploram a função GPS de geolocalização possibilitam acompanhar viagens em tempo real e encontrar lugares ou pessoas com muita facilidade e até com alguma precisão. Quem já usou GPS aí? Quem já pegou o Uber e compartilhou a viagem para que alguém acompanhasse, para caso alguma coisa aconteça fora do previsto, a pessoa não esteja desamparada? Quem já não precisou encontrar um endereço e usou o GPS para chegar no endereço? E quem já não buscou esse endereço e acabou parando na rua de trás? A precisão do GPS é uma precisão que às vezes tem um erro de 20 metros. Não é perfeito. Porém, a precisão com que Deus e Jesus encontram a pessoa que ama e obedece a sua mensagem é de 100%. A precisão com que Deus e Jesus
encontram essa morada. A pessoa que ama a Jesus, a pessoa que obedece a mensagem, é de 100%. Não só encontram o endereço corretamente, como passam a viver com essa pessoa. Então é uma imagem muito bonita de amor, de encontro, que depois é resgatada lá no Apocalipse de uma outra forma, e que às vezes a gente não exercita, ainda mais a igreja que abraça, né? Como que a gente se envolve com um abraço de amor? Um abraço sincero. E o Espírito que Deus enviou em nome de Jesus é mais uma prova da iniciativa de Deus. E a gente começa a ver que, mais uma vez, o Evangelho tenta nos mostrar que Deus não dá nada para a gente porque a gente merece ou em troca. Ele sempre tem iniciativa. Sempre tem iniciativa. Há uma esperança de que as pessoas obedeçam a mensagem de Jesus e Deus se faz presente para ajudar as pessoas a satisfazerem essa expectativa. Então é muito interessante que às vezes a gente acha assim, não, só cabe a você se esforçar para obedecer a mensagem, a palavra de Deus. Aquilo que Jesus nos entregou para que a gente guardasse. Só cabe a você, o seu esforço. Mas não só cabe a nós. Deus também quer que a gente cumpra isso. Ele nos ama tanto que Ele não dá simplesmente essa missão e, vocês se virem. Ele quer que a gente cumpra, e Ele está conosco para cumprir. Guardar essa palavra, obedecer essa mensagem. O Evangelho também diz sobre quem não ama. Começa dizendo sobre quem ama a Jesus, mas também diz sobre quem não ama. São aquelas pessoas que não obedecem à mensagem de Jesus, cuja fonte é Deus. Deus tem um combinado com o seu povo. Qual é o combinado que Deus tem com o seu povo? O que Deus combinou com o povo que Ele ama? Um acordo que deve ser registrado não só no cartório. Não é um acordo de registro de cartório. Deus tem um combinado com o seu povo, e esse acordo que não deve ser registrado no cartório, mas que deve ser registrado no nosso ser por inteiro. Não adianta guardar apenas na memória o acordo que Deus fez com o seu povo. Nós temos que guardar também no coração, nas nossas ações, nas nossas pretensões. Então, esse acordo que Deus fez com o seu povo, há pessoas que rejeitam esse acordo. Amós 3, capítulo 3, versículo 3, o profeta pergunta: por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Entre tantas perguntas com a mesma estrutura, o profeta está denunciando a traição de Israel. Se vocês lerem o profeta Amós, vocês vão ver como que existe essa denúncia de traição de Israel. Assim como os outros profetas também o fazem. Deus dá a sua mensagem a esse povo, e esse povo simplesmente a desconsidera. E o verso 8 de Amós 3 conclui: quando o leão ruge, quem não fica com medo? Quando o Senhor Deus fala, quem não anuncia a sua mensagem? Comparação muito boa. Quando a gente está diante de algo que causa medo, ou que nos é muito forte para enfrentar ou para assimilar, a gente se amedronta. Duvido que alguém não ficaria com medo na frente de um leão aqui. Não um leão preso, lá na selva. Duvido que alguém não ia ficar com medo. E eu duvido que diante de Deus, quando Ele fala, alguém não queira anunciar a sua mensagem. A mensagem de Deus é de salvação. Como é possível alguém não querer anunciar isso?
E o que é que essas pessoas que não amam a Deus negam? Negam a graça, o amor de Deus. Por isso fazem coisas como essas descritas em Amós 2, 6b a 7a. Vendem como escravos pessoas honestas que não podem pagar as suas dívidas, e até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandálias. Perseguem e humilham os pobres e fazem injustiças contra as pessoas simples. Horrível isso, né? As pessoas que não amam a Deus, que negam sua mensagem, tendem a fazer essas coisas. Perseguir os pobres, cobrar a dívida de quem não pode pagar a dívida. E é interessante que esse pequeno trecho não revela apenas a perversidade das pessoas, mas também permite concluir algo ainda mais maligno na nossa sociedade. A nossa sociedade ama a cultura da dívida. Façam uma dívida e vejam como rapidamente você será cobrado, você será cobrada. Deixa de pagar a conta de energia. Mas às vezes também nós, quando alguém tem uma dívida conosco, como é que a gente faz? Nós, quando temos uma pessoa que tem uma dívida conosco, o que a gente faz? A gente perdoa, a gente procura de alguma forma ajudar a sanar essa dívida. Quais são as nossas atitudes em relação à dívida? Nessa sociedade que ama a cultura da dívida, que possibilita a cobrança de juros e outras formas de escravização. Nosso país é um paraíso dos rentistas, porque os juros são altos. E aí a gente agora está vendo a gripe aviária no sul do país, e a preocupação é que o frango vai aumentar. A preocupação de outros é se vai conseguir ganhar mais dinheiro ou não. E muitos estão ganhando porque os juros são altos. Não importa se a gente vai ter frango mais caro ou mais barato. Os juros continuam altos. E a gente continua cobrando juros. E tem hora que a gente paga a nossa dívida e a gente fica esperando a oportunidade de ganhar também com a dívida dos outros. Não há paz em sociedade assim, já que as pessoas se revoltam e numa cultura violenta a vingança é a grande inspiração. Mas vocês vão falar, mas pastor, você está indo para que caminho com esse texto? Porque começa falando de amor, de abraço, de um Jesus e um Deus que vão fazer morada com a gente. É porque se a gente não perceber, quando nós, pessoalmente ou como sociedade, estamos massacrando os outros, nós estamos fazendo como aqueles lá de Amós. Nós não estamos amando a Deus, nós não estamos obedecendo a sua mensagem. Quando a gente escolhe fazer o que os outros fazem com esse país, que é desmatar, que é tirar a gente das suas terras, que é tirar o lugar do índio, dos povos originários, que é perseguir as pessoas que têm um gênero diferente do nosso, que é ser preconceituoso por causa da cor de pele, que é achar que a nossa igreja se basta, que é achar que o meu projeto pessoal tem que passar a todo custo. Quando a gente faz isso, nós não estamos amando a Deus, porque o meu projeto pessoal não é o projeto de Deus. Quando a gente começa a achar que o nosso projeto pessoal é o projeto de Deus, a gente está negando a Deus. O nosso projeto pessoal tem que ser o projeto de Deus, sem tirar todas as coisas que nós temos capacidade de fazer, todas as coisas que nós amamos fazer. Então, cada um com a sua profissão, com as suas formas de agir no mundo, precisa conciliar com o projeto de Deus, com o amor que Ele tem por nós.
Eis que encontramos o que mais importa. Então o Evangelho, apesar de trazer essa triste realidade daquelas pessoas que não amam a Deus, ele traz algo que importa muito: a paz que Jesus dá. A paz que Jesus dá. Uma paz que supera em todos os sentidos a paz que encontramos nas relações humanas, especialmente entre nações que se entendem adversárias umas das outras, ou pessoas que exploram outras pessoas pela crença supremacista. A paz de Jesus é precisamente e profundamente um compromisso pessoal com a paz. Um compromisso pessoal com a paz. De outras vezes nós já falamos do sentido original da palavra shalom, a paz no hebraico, de origem semita. Shalom não é a paz que a gente fala assim, a paz irmão, a paz irmão. Shalom é uma paz comprometida. Shalom é uma paz que você se compromete que essa paz aconteça. Então, se alguém tem uma dívida, essa pessoa não tem paz. E se essa dívida é com você, vocês dois não têm paz. Então, quando a gente quer a paz, a gente precisa sim se comprometer com a paz. Isso mostra que a gente precisa se comprometer com o Evangelho, se comprometer com o Cristo, se comprometer com a mensagem. E isso impacta todas as decisões que nós tomamos nas nossas vidas, inclusive quando a gente toma decisões dentro da igreja, na área da diaconia, do presbiterato, enquanto membros. Tudo isso tem a ver com a paz, com a nossa obediência à mensagem. Então, quando a gente escolhe hinos, quando a gente faz uma liturgia, quando a gente faz uma programação, quando a gente olha para o futuro da nossa igreja, nós estamos olhando para uma paz comprometida ou para uma paz pessoal que vai me agradar, que eu vou ficar em paz. Então, muito importante quando a gente começa a questionar a nós mesmos se eu estou guardando mesmo a mensagem de Deus, se eu estou obedecendo mesmo a mensagem, e se Deus e Jesus, da forma como eu estou fazendo, vão fazer morada em mim. Será que eu estou sendo um lugar onde Deus e Jesus vão se endereçar? Então a gente precisa se comprometer com essa paz de forma que ela impacte a nossa vida, na vida da nossa igreja, na vida das pessoas. É a paz de quem vai além, a paz de quem caminha a segunda milha sem fazer dela um limite. Se preciso for, caminhe a outra milha, pois não há limite e sim um objetivo, a paz completa. É a imagem do Apocalipse. É uma cidade onde as coisas funcionam muito bem. Uma cidade onde não entra mentira. Uma cidade onde a luz ilumina tudo. Uma cidade onde as folhas das árvores curam as nações. O que é as folhas das árvores que curam uma nação? É uma economia. É um modelo econômico. É um modelo que também está preocupado com a biodiversidade, com a defesa dos nossos biomas. Porque se você destrói aquilo que pode nos curar, como é que as nações serão curadas? Se nós destruirmos as possibilidades de cura, como é que nós seremos curados? Como é que haverá paz? O texto de Apocalipse fala de uma cidade sem templo, pois Deus e Jesus são o templo. E é interessante que a gente fala que nós somos o templo. Então quer dizer que nós, Deus e Jesus, somos o templo. Deus construiu um novo templo que foge de todos os padrões de templo que possam ter existido ou que a gente ainda insiste em construir. Ele construiu com Cristo, com o Espírito e com o seu povo um novo templo. Só é possível haver morada do amor nesse novo templo. Um templo onde a gente se ama. Um templo onde Deus quer morar dentro da gente, como a gente.
O Evangelho de João 14, 23 a 29, aponta para a comunidade reunida que é o templo, a morada de Deus. Uma comunidade que guarda a mensagem de Jesus e faz como as nações que trazem o seu tesouro e as suas riquezas para a cidade santa e ali os guardam. Quais tesouros será que essas nações levam para a cidade santa? Ouro, carros, dinheiro. Então essa é uma visão de uma cidade cuja sua sociedade não tem dívida, porque Jesus já pagou todas as dívidas. Então nós temos que parar de insistir em manter as dívidas e lutar para que as pessoas não tenham dívidas. Isso é um caminho para a paz. Enquanto muitas pessoas colocam seu coração junto das riquezas terrenas, quem guarda a mensagem de Jesus certamente tem o seu coração no reino de Deus. Enquanto muitas pessoas colocam o seu coração junto às riquezas desse nosso mundo, dessa sociedade que a gente constrói, que a gente insiste em manter, quem guarda a mensagem de Jesus certamente se tem o seu coração no reino de Deus. Que assim Ele nos abençoe e nos ajude a guardar a sua mensagem. Amém.